Bom, então tá bom. Então, vamos ao trabalho de Gêmeos dos trabalhos de Hércules, né? Vou começar pegando um pouquinho do signo, só para trazer uns elementos que vai permear um pouco o entendimento. O signo de Gêmeos é um signo do elemento ar e que apresenta duas formas, né? Que são diferentes formas. Então, isso faz uma inferência sobre a natureza da alma, que é a natureza boa, que é a parte que vem do espírito, e a natureza má, que é a parte da forma, a parte da matéria. Então, traz uma dualidade aí entre corpo e alma. Nessa dualidade, de um lado, do lado do corpo, a gente tem a constelação de Castor, que é formado pelas sete Pleiades, e do outro lado a gente tem o Pólux, que é a polaridade da alma, que é uma constelação do norte. E quando está falando que é uma constelação do norte, o norte está fazendo uma inferência ao espírito. Tá? Então, o polo, a parte norte, tá mencionando o espírito. As sete Pleiades tem um fato interessante que a gente já viu, é que elas são sete, só que só aparece seis. Então, essa que não aparece está falando do obscurecimento do espírito. Está mostrando, então, aquilo que se vê, e aquilo que se vê falta o espírito, ou obscurece o espírito. Então, está fazendo uma metáfora da condição da matéria, que a matéria é muito focada naquilo que vê, né, na matéria em si, no físico, e com isso ela não enxerga o todo, não enxerga completamente, só enxerga fragmento. E esse todo, então, é o que falta para poder ter a completude, né? Essa Pleiade escondida. Uma outra coisa interessante é que as Pleiades, elas são as regentes do planeta Terra. Cada planeta no universo que está em formação, igual à Terra, né? A Terra é um planeta que ainda está sendo formado, não está amadurecido, é tanto que a Terra é blindada, né? Ela tem um campo magnético que não permite sair. E aí é justamente por isso, porque ainda é um povo em formação, então, um povo de baixa evolução, uma condição de existência de baixa evolução, e ela é regida, é como se fosse uma babá da Terra, são os pleidianos. Então, os pleidianos é que tomam conta da Terra. E aí é interessante que, então, quando fala das Pleiades, está falando, então, do corpo, da matéria. Está falando, tá fazendo uma inferência explicando o que é a condição de existência no planeta Terra. É a condição da matéria, né? Então, a vida no planeta Terra começa a existir a partir da matéria. Então, é como se estivesse explicando para nós como que é a existência da condição humana. E começa a existência da condição humana pelo caminho da matéria. Aí, o signo de Gêmeos também vai trazer dois personagens, que é Hércules, de um lado, que é o lado do corpo, que é o mortal, e Apolo, o deus do sol, de outro lado, que é o imortal. Hércules, que está na carne, é aquele que vem para trabalhar, é o ser humano, e ele está dotado de personalidade. Então, isso vai mostrar o que é o trabalho que Hércules está fazendo, né, nessas 12 casas do Zodíaco, que está relacionado, ele está vindo para trabalhar, então isso tá falando o quê? Que o ser humano está aqui para trabalhar, está aqui para entender a personalidade, está aqui para aprimorar, desenvolver a personalidade, que a personalidade é algo específico da matéria, é algo exclusivo da matéria, então é exclusivo da existência humana, porque encarnou, está suscetível à personalidade e tem que trabalhar. Então é isso que a condição humana está fazendo aqui. Está aqui para trabalhar e resolver a personalidade. Do outro lado, tem o Apolo, Deus Sol, que é o homem espiritual.
que é a regência da alma, que é o elemento de conhecimento que vai fazer o homem, que vai permitir Hércules desenvolver a personalidade. Então é a hora que o ser humano, que a matéria consegue deixar a personalidade em segundo plano e deixar a alma reger a experiência nessa carne. Então, esse trabalho está falando especificamente de o despertar da alma, né? Que é entender o funcionamento da matéria através da regência da alma. E como que isso acontece, então? Está falando que a gente está na carne, a metáfora de Hércules, a gente está na carne, vem para trabalhar, é o ser humano, tem uma personalidade, então a gente tem que escutar os deuses, mas quando fala escutar os deuses, está falando num sentido de não Deus religioso, mas a verdade do espírito, o arcabouço do espírito, né? E deixar esse arcabouço do espírito, ou os saberes, a inteligência, a sabedoria da alma, reger a matéria, e não a personalidade reger a alma. Então a gente vem numa condição humana com uma personalidade regendo toda a experiência da matéria. E o grande desafio, então, é a gente ter que ir se trabalhando para fazer com que a alma comece a reger a matéria e não mais a personalidade. Estou fazendo esse paradoxo, esse duplo. No lado do corpo, a gente tem o regente esotérico, que é Vênus, e Vênus, lembrando do trabalho de Touro, é o amor, a união, é a conexão. E do lado da alma, a gente tem a razão, que é a razão superior, que é o governante esotérico Mercúrio. Mercúrio vai falar sobre a consciência e o intelecto. Mercúrio traz os aspectos da educação. O que é essa educação? São conhecimentos e ciências que são a base da sabedoria. Então, são conhecimentos e ciências para a elevação superior. O que significa isso? Eu preciso, então, sair da regência da personalidade. Está falando, então, que eu estou numa regência da personalidade, significa que eu estou numa regência do conhecimento e da ciência dos homens. Aí a nossa ciência, que vai falar de relações de causa e efeito, de otimização de recursos, de maximização de bens, de ter, de posse, todo esse aspecto do apego e da propriedade da matéria. E quando a gente leva para o governante esotérico, para Mercúrio, então a gente está falando de uma consciência superior, de uma razão, de uma inteligência e de um intelecto superior, regendo essa personalidade enquanto uma razão inferior. Então tá Gêmeos, né, são dois, está falando então desses dois polos. A questão boa, que é esses centros superiores, aonde se encontra a alma, e a questão má, que é a forma, são as condições, as características da matéria, regida pela personalidade. Ok, então, o que é o trabalho de Hércules? Esse trabalho, ele fala sobre o despertar da alma. O que é esse despertar da alma, então? Esses dois polos, né, Castor e Pólux, Hércules e Apolo. Então está falando de corpo e alma, que o corpo é a unidade inferior e a alma enquanto o eu superior. E o que é esse trabalho, então, do despertar da alma? É que a matéria, ela quando fala que ela é regida pela personalidade, está falando, então, que ela é estruturada a partir de ilusões. Então, a realidade da matéria é uma realidade ilusória, é uma realidade repleta de ilusões, inferior. Aí a gente vai ter a ilusão, a gente viu em Ares, a ilusão do pensamento, da razão, em Touro, a ilusão da emoção, dos desejos. Aqui a gente vai ver de novo esses dois e vai acrescentar as experiências com o instinto, para poder então completar a tríade que rege o corpo humano. Então, o foco central é no campo do cérebro, em consciência vígil, entender o funcionamento da matéria através da regência da alma.
que é isso, então? É explicar através da alma e através do espírito o que a gente está fazendo aqui. Entender, então, uma outra lógica de funcionamento que rege a matéria. Então, entender que a matéria não é regida pelas leis que o homem acha que é. Que essas leis do homem, que é toda essa realidade que a gente construiu para explicar o mundo, ela está baseada na personalidade. Ela tá baseada, quando eu falo explicação, eu estou falando de uma razão, né? Então, ela é uma razão inferior. Ela é uma razão que atende única e exclusivamente à matéria. E a gente é muito apegado nisso. O ser humano, de um modo geral, é muito apegado nessas explicações da matéria. Acha, então, que essa explicação da matéria é que faz a explicação e a regência de todo o universo. E se fosse, o mundo não estaria esse desastre que está, não estaria essa doença que está no mundo. Então, para mim, essa doença que está no mundo, esse monte de coisa acontecendo, guerra, fome, isso tudo é rastro é prova de que a regência, a explicação das coisas, do jeito que elas são formuladas e do jeito que a gente acredita, tem alguma coisa errada. E aí que eu acho muito interessante desse livro é que vai falar, então, que essa regência está errada mesmo. E que aí a gente tem que passar, então, para uma regência da alma e sair do aspecto material em si. E eu acho isso muito interessante, assim, do livro. Me lembre no finalzinho de falar das características daquele que cumpre o trabalho de gêmeos, tá? O que acontece? Bom, então, um, esse trabalho de Hércules, ele vai falar da unificação do corpo e da alma. Por que unificação do corpo e da alma? Porque enquanto a gente está no conhecimento da matéria, que eu chamo de conhecimento da realidade cotidiana, né, e que é essa explicação do mundo que o ser humano tem, isso é o corpo, isso é o entendimento, isso é a existência do corpo, é a verdade do corpo, é o mundo da matéria, é o mundo da forma. E a gente acha que tudo que a gente compreende o mundo somente através do mundo da forma. Então não está unificado o corpo e matéria. Tem uma primazia pelo corpo. E unificar o corpo e matéria é entender, então, que a existência da alma, o funcionamento da alma. Entender, então, que as coisas que estão acontecendo aqui, as coisas que acontecem com a gente, ela acontece em virtude de explicações da alma. Então, por exemplo, uma doença, dentro da concepção do corpo, da explicação do corpo, ela indica uma causa, assim, uma causa sempre física, né? A medicina vai fazer um diagnóstico e vai encontrar uma questão física. Mas quando a gente unifica corpo e alma e entende a existência da alma, a gente começa a perceber, então, que o que se manifesta no corpo físico não é consequência do corpo físico, é uma consequência de coisas que estão acontecendo na alma. Então, a gente vai perceber a doença além de um aspecto físico. Vai ter uma causa física, pode até ter uma causa física, mas isso vai estar relacionado também a um aspecto da alma, a um aspecto do espírito. E aí cabe a nós entender o que é da onde vem essa questão do espírito. Eu vejo muito assim, por exemplo, pandemia. Vocês já pegaram os 10 países com o maior número de casos de pandemia, de Covid? São países espiritualmente muito complicados. Fala que os Estados Unidos está em primeiro lugar, e eu não acho que os Estados Unidos está em primeiro lugar, acho que o Brasil está em primeiro lugar. E nós temos uma vivência social aqui muito complicada. Depois, Estados Unidos, tem a Alemanha, né, entre os 10 primeiros, que tem toda essa questão das guerras mundiais, tem um crescimento do neonazismo lá, tem Inglaterra, que ainda é absolutista, é monárquica, Itália, que é o país mais corrupto da Europa. Então, vocês podem perceber que não é meramente físico. O ser humano vai ficar só na explicação física e vai falar que é porque não fez lockdown, não fez assim, não fez assado,
vai falar que a Nova Zelândia não teve nenhum caso porque é assim, porque é assado, e lá fez assim, fez assado. Então, todas as lógicas desse mundo da forma é explicado pela própria forma, é explicado pela própria matéria. É uma relação de causa e efeito, onde o efeito na matéria é provocado pela própria matéria, onde tudo que acontece no mundo material é explicado pelo próprio mundo material. Isso é a regência do corpo, da matéria, da forma. E o que esse trabalho vem fazer, quando fala de unificar esses dois, é falar que não é consequência, não é causa da própria matéria. Existe a regência da alma. É a alma que está fazendo isso tudo acontecer. Então, seria. O planeta está precisando, nesse momento, de um crescimento, de uma limpeza e de um crescimento. Então, isso é obedecido pelas forças superior e cria um evento de magnitude universal, planetária, uno. Todo ser humano do planeta passou por isso. Todo ser humano do planeta. Então tem um processo espiritual sendo regido. Não é mera só da matéria. A explicação da matéria ela tem uns pontos muito falhos. Vocês já me viram falar dos índios, dos brabos, né? Que é uma tribo isolada que tem lá perto da aldeia que eu fui. E lá, eu lembro, foi interessante que eu estava dando uma palestra e eu falei assim, é um processo uno, todo ser humano na face do planeta está passando por isso. Eu aposto que até os índios isolados, os brabos, estão passando por isso. Estão tendo esse problema, estão passando pela pandemia de alguma maneira. Só que lá não chega branco, não chega ninguém para poder levar esse vírus para lá. Então, assim, pode ser que eles não têm mídia para explicar o que está acontecendo, pode ser que talvez eles nem tenham tido uma gripe, mas na semana seguinte que eu falei isso, eu vi uma reportagem que essa tribo fez contato, uma semana depois que eu falei isso. Então, esse contato que essa tribo fez, para mim, já é prova de que tem alguma coisa reverberando lá. Então, vocês podem perceber que então não é uma questão material. Tem uma explicação do mundo espiritual que está regendo sobre a matéria. Tá claro? Parece que me chamaram ali, mas vamos lá. Então tá. Então, esse trabalho de Gêmeos é a tarefa de aproximar os dois polos de seu ser, de coordená-los e unificá-los, que é o corpo e a alma, né? E aí, as maçãs vai simbolizar a sabedoria da utilização dos três centros. O plano físico é o lugar onde se obtém a experiência e onde as causas que foram iniciadas no mundo mental têm que se manifestar-se e alcançar objetividade. É o lugar onde o conhecimento é obtido e onde tem que ser transformado em sabedoria. E experimentar o mundo físico acontece pelos cinco sentidos. Então, claro, a vivência da condição humana, ela passa toda pela forma. O ser humano só existe porque está na forma. E foi isso que a gente viu um pouco no trabalho de Touro, que aí está suscetível, então, à questão dos desejos. Está na forma, está suscetível aos desejos. Né? Então, o ser humano só existe porque está na matéria. Falou em matéria em termos de ser humano, tem a personalidade. E aí o ser humano ainda está preso nessa explicação da forma pela forma. Ainda quer colocar uma relação de causa e efeito, explicando os fenômenos da matéria como sendo consequência, como sendo efeito da própria matéria. E o trabalho de Gêmeos, então, é isso. É unificar corpo e alma. Entender, então, quais são os aspectos da alma na matéria, como a alma reverbera na matéria, o que a alma provoca na matéria. Entender, então, que não é só a matéria em si. E aí, isso a gente abre um outro campo. Por exemplo, a gente abre o campo das várias interações que a gente tem aqui nesse momento, que são explicadas de alguma maneira por vidas passadas, ou por vidas paralelas, né? Se o tempo realmente não for linear, então por vidas paralelas, que está acontecendo nesse mesmo momento, mas numa outra faixa de frequência. Então, significa que existe uma outra experiência
do mesmo espírito que reverbera nessa experiência que a gente está tendo aqui. Então, isso é um efeito um dos efeitos que a alma tem sobre a matéria. Outro é, o ser humano acha que, então, tá sozinho aqui no universo, que é dono do universo, que faz o que quer, que conquista o espaço, que vai para Marte, que vai para a Lua, papapá, um monte de coisa, e manda em tudo aqui na matéria. E unificar, entender a questão da alma, é entender, então, que o espírito, ele está em um outro lugar, em uma outra dimensão, que o espírito não está sozinho, que o ser humano não está sozinho no universo, que existem outros elementos, por exemplo, as Pleiades, enquanto um planeta específico, responsável pela experiência e pela vivência da Terra. Então, aí a gente já começa a entender, então, que a alma ela tem uma influência de seres de um planeta conhecido como sendo as Pleiades. E toda essa característica das Pleiades vai estar impactando a nossa alma, que vai estar impactando de alguma maneira o nosso corpo. Então, esse trabalho, esse entendimento, essa relação entre alma e corpo, como a alma reverbera no corpo e como o corpo reverbera na alma. Por quê? A alma precisa de coisas para limpar. A alma está aqui para evoluir, para ter experiências que vai permitir a evolução do espírito. Então, as experiências que a alma tem, elas passam pelas experiências do corpo. Não tem jeito de dissociar do corpo, não tem jeito de sair do corpo. A gente, então, está suscetível às leis do corpo para ter as manifestações espirituais e para ter o desenvolvimento espiritual. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra, elas estão entrelaçadas. Então, entender os impactos do corpo sobre a alma, no sentido de participar das experiências e permitir a evolução do espírito, só que também da alma sobre o corpo. Essas experiências que o corpo passa, então, elas não têm que estar regidas pelas leis do próprio corpo, pelas leis da própria forma. Como o corpo está aqui para ter experiências, para desenvolver o espírito, essas experiências, então, elas têm que estar ancoradas nas leis do espírito, e não nas leis da forma, e não nas leis dos homens. As leis dos homens, quando eu falo leis dos homens, eu estou falando sempre as leis da forma. Tá? Então, é entender isso, que eu preciso, então, com o meu corpo, com a minha forma, com a minha matéria, passar e ter uma vida não de vivências materiais, mas de vivências espirituais, porque é o meu espírito quem precisa de uma evolução. Então, o ser humano está aqui para ter uma evolução do espírito. A condição humana é só isso. É a experiência material que desenvolve o espírito. Isso é a condição humana. A condição humana, para quem é do planeta Terra, ela vai tendo experiência com a carne, experiência na matéria, para o espírito ir evoluindo, 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 até poder alcançar a partir da sexta dimensão, onde não tem mais a matéria, e poder fazer parte do todo. Por isso o discurso da Bíblia em relação ao céu. Então, se a gente então tem que ter essas experiências para ir alcançando a evolução do espírito, as experiências não podem estar dentro da lógica da matéria. Então, não é uma experiência estritamente material. Quando eu falo das experiências estritamente material, dentro da lógica que o ser humano construiu, vai ser trabalhar para ganhar dinheiro, para ter. Então, as vivências dentro da forma acabam levando o ser humano para o ter. E o que o trabalho de Hércules vem falar é isso. Quando é unificar, é sair dessas experiências do corpo, que foi o que falou com o trabalho de Touro, amenizar o desejo para se abrir para um outro lugar, para se abrir para as experiências que a alma tem para nos proporcionar. Então, é acreditar na regência da alma, é acreditar na sabedoria da alma, é contemplar a sabedoria da alma e começar a utilizar a sabedoria da alma para as experiências da minha matéria. É eu ter uma vida material regida pelas leis e pelas lógicas da vida espiritual. Isso é o que o trabalho de Hércules vem trazer de um modo geral. Aí eles vão falar, né, da diferença entre o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento, então, ele é a busca do sentido, e a sabedoria é o onisciente e sintético conhecimento da alma. Então, o conhecimento, ele vai dar para nós o sentido das coisas. E aí, a gente, para definir qualquer
qualquer realidade, qualquer lógica de mundo, qualquer interpretação e compreensão do mundo acontece pelo conhecimento. São os conhecimentos que são distribuídos para nós, que são transmitidos para nós, a gente utiliza eles para fazer a estruturação, o sentido do mundo para nós. Então, se a gente ficar só no conhecimento da matéria, só no conhecimento material, a gente vai entender que o mundo é só uma lógica material. Não vai ter vida após a morte, há uma grande chance de eu arder no mar do inferno se eu não fizer as coisas certas, preciso ter dinheiro, preciso ter status, preciso ter. Agora, quando eu atinjo a sabedoria, que é o onisciente sintético, o conhecimento da alma, então eu também estou falando de um outro tipo, então, também estou falando de conhecimento, mas agora de um outro tipo de conhecimento. Não é mais o conhecimento da matéria, agora é o conhecimento da alma. Então, eu vou construir um outro mundo, eu vou entender um outro mundo. Meu mundo, então, agora vai ser interpretado dentro do conhecimento da alma. Isso é sabedoria. E aí eu consigo agir com sabedoria, que é o quê? Eu me permitir vivenciar na matéria aquilo que as leis do espírito determinam. Porque a partir do momento, então, que eu tenho vivências dentro da lei do espírito, do que o espírito me diz para fazer, eu vou desenvolver o espírito. Como tem uma ligação do corpo com o espírito, eu desenvolvendo o espírito, automaticamente eu estou desenvolvendo a matéria. E aí o meu corpo vai ficar um corpo saudável, vai ficar um corpo bem estruturado para ter as vivências da matéria. Então, sem a compreensão de como aplicar o conhecimento, nós perecemos. Essa compreensão é a aplicação do conhecimento à luz da sabedoria sobre a alma. Então, como que a gente vai obter essa sabedoria? É através das experiências com o plano físico, né? Então, isso tem dois sentidos. Primeiro, quando eu estou falando de experiência com o plano físico, eu estou falando então que é um homem de ação no mundo concreto. Então eu preciso ter as minhas ações no mundo concreto. Só que o homem, igual foi falado no signo, através da metáfora de Hércules, ele está regido pelos centros inferiores. Então, a tendência do homem é experienciar a atividade de ação no mundo concreto através dos centros inferiores. E aí ele vai ficar preso na lógica de ação e de existência da matéria. Quando eu saio e eu desenvolvo a minha personalidade e deixo de ser regido pela personalidade, então eu vou experienciar o plano físico a partir dessa sabedoria dos centros superiores, mental, emocional e instinto superior. Tá? E o trabalho vem falar das maçãs como um simbólico dessa sabedoria que vai permitir a ascensão e a evolução do espírito para alcançar outras dimensões. Aí eu vou passar um pouquinho para a construção do mito. Né? Bom, o que foi o mito, então? Que é a narrativa do trabalho feito em Gêmeos. Primeiro vai falar que o Hércules tem que buscar sem desfalecimentos, sem fraudes ou excessiva pressa. O que é isso? Quando ele está falando sem fraudes, é porque o mundo, tudo acontece no pensamento. E a gente cria o que quiser no pensamento. A gente cria a verdade que a gente quiser no pensamento. Então, na maioria das vezes, as nossas verdades, quando a gente está muito ligado à lógica de funcionamento da matéria, as nossas verdades, elas são fraudulentas. Elas não têm uma consistência com a verdade em si, porque a verdade em si é a verdade do espírito, é a verdade da essência, e a nossa essência é a essência do espírito. Então, quando ele está falando sem fraude, está falando, então, para a gente ter uma verdade da matéria coerente com a verdade do espírito. E quando eu estou numa verdade da matéria, por exemplo, querendo dinheiro, querendo uma pessoa para mim, querendo uma determinada experiência, querendo só sexo, essas coisas, então essa é uma verdade fraudulenta. É uma verdade é uma verdade que transmite
algo que não está em coerência com a essência, que não fala do lugar da essência. Quando fala sem desfalecimentos, está falando então, está mostrando o que vai acontecer com Busíris. O desfalecimento é que quando a gente se entrega a um impulso do desejo muito forte, a gente desfalece, a gente fica como se fosse cego. E aí a gente é capaz de fazer coisas que quando mais para frente, quando a gente sai da personalidade, quando a gente sai do mundo inferior, aí a gente vai perceber o absurdo que foi feito. Mas por quê? Foi um absurdo motivado, impulsionado pelo desejo, pela emoção. E isso, então, é um desfalecimento. A gente se desfalece seguindo e pela imperação do desejo. E excessiva pressa é por causa do instinto, que é o trabalho que ele vai fazer com Prometeu. Porque o instinto, se a gente ficar ansioso, querendo chegar logo em algum lugar, a ansiedade ela tem um misto do impulso do desejo com a fraudulência mental de que quando a gente tiver uma determinada experiência, vai acontecer alguma coisa, uma fantasia, né, uma ilusão. E aí a gente fica numa pressa para tentar alcançar aquilo logo. Só que aí a gente perde a voz do espírito, porque muitas vezes a gente está num caminho pensando em chegar num objetivo lá na frente, o instinto fala assim, peraí, é ali, mas a gente está tão focado lá que a gente não escuta o espírito, está com pressa. Essa é a metáfora da pressa, então, é de não ter essa pressa de chegar lá. Espera o caminho, o que o caminho tem para te mostrar. Isso muitas vezes vem naquele clichê da felicidade, né? Que aí fala assim, porque a felicidade não está no final do caminho. A felicidade é o caminho. É mais ou menos nesse sentido. Não pensar na felicidade enquanto o objetivo final, mas enquanto o caminhar em si, para não ter pressa. Aí o mestre do Hércules, né, fala que ele vai precisar da evocação da perseverança, fala das árvores das maçãs de ouro, que é a árvore da sabedoria, trazendo essa metáfora da maçã com a sabedoria, e aí vai falar das 3 belas donzelas que cuidam da maçã de ouro. Agora, olha que interessante. Eu não estou falando, então, da maçã de ouro como o lugar da sabedoria, como a árvore da sabedoria. E aqui tem 3 donzelas. Eu sempre falo da questão trina, né? Como que o trabalho todo é organizado em função da trindade. E aí, eu vou repetir. Já falei isso aqui, mas vale a pena falar de novo. Toda a estrutura da natureza, toda a estrutura da natureza está organizada numa base trina. A molécula de água, e a água está presente em tudo no planeta. Tudo no planeta tem água. O corpo humano tem quase 80% de água. São 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. São 3 moléculas. O DNA do ser humano é formado de 3 moléculas. O átomo que produz toda a matéria existente no planeta tem 3 centros: prótons, elétrons e nêutrons. Os deuses das diversas religiões são 3. O hinduísmo são 3, o islamismo é 3, os egípcios são 3, o cristianismo é 3. Os índios, por exemplo, que eu frequento lá, os yushibus principais, que são os 3 deuses, que são os deuses, são 3 deuses, que é Jabã, que é a jiboia, Inu, que é a onça, e o Tianá, que é o pássaro. Para os maias, astecas e os incas, os deuses se dividem em 3, que é um pássaro, um felino e uma serpente, mostrando os 3 mundos que existem na Terra. Então vocês podem ver que é tudo dentro de uma base trina. E o corpo humano tem 3 centros de inteligência. As cores primárias são 3. Os algarismos romanos, todos derivam do 1, do 2 e do 3. Então aí vocês vão percebendo a grande base trina que tem em tudo. E aí então vem falando que a sabedoria ela é cuidada por 3 donzelas. A primeira donzela é a Egle, Virgem Glória do Sol Poente. E ela fala que o caminho que traz a nós, né, a sabedoria, é sempre marcado pelo serviço. Atos de amor são sinalizações no caminho, né, são sinalizações no caminho do serviço. Então, o caminho até nós é sempre através do amor. O que é a glória da vida, então?
né? A glória da vida é a magnificência da manifestação no plano físico. E o que é essa magnificência da manifestação do plano físico? O serviço. É o estar a serviço. E quando eu estou falando estar a serviço, eu estou falando, então, do instinto, do centro instintivo, que é essa vozinha que fala com nós o que nós temos que fazer. Isso o instinto, é o estar a serviço. A outra virgem é a Eritéia, guardiã do portal que todos devem atravessar sozinho. E ela fala com Hércules, serviço. Jamais esqueça disso. Eritéia é a guardiã da alma, do amor, sabedoria. Então ela fala com ele, jamais esqueça. Esquecer está no centro racional. Guardiã da sabedoria do racional. Está falando então do centro racional. E a outra é Héspero, que é a maravilha da estrela vespertina. Vai, e ela fala com Hércules, vai e serve, e a partir de hoje, para sempre, palmilha o caminho de todos os servidores do mundo. Ela personifica a vontade. E a vontade a gente viu no trabalho de Touro, que é o centro das emoções, que são os desejos. Então, o que está dizendo, então, como essas três virgens guardiando a sabedoria? Está falando que a sabedoria ela é consequência do desenvolvimento dos três centros do corpo. Então, para a gente chegar nessa sabedoria da experiência plena com o espírito regendo a matéria, a gente precisa desenvolver os três centros do nosso corpo. A gente precisa desenvolver o instinto, a emoção e o racional. Sair do instinto inferior, sair da emoção inferior, sair do racional inferior e alcançar o instinto superior, a emoção superior e a razão superior. Aí vocês vão vendo de onde o Cláudio tirou umas coisas, né? Que esse é o discurso do Cláudio Purinho. E aí eu vejo muito que o Cláudio bebeu nessa fonte do Oriente, principalmente em relação ao sufismo, para poder criar esses traços de personalidade, todo o desenvolvimento que ele teve com a Gestalt, nesse sentido de trabalhar, de criar uma Gestalt, de criar o Enneagrama da personalidade, por exemplo, no sentido de permitir o pleno desenvolvimento do espírito, de nos preparar para ter o desenvolvimento dos centros, de maneira que a gente aprenda a vivência do espírito e comece, então, a ter uma regência do espírito sobre a personalidade, para não deixar a personalidade nos influenciar tanto quanto influencia. Ok. Depois fala, então, do dragão de 100 cabeças, que as protege, e dá um conselho para Hércules. Fala, guarda-te das forças grandes demais a ti. E o que são essas forças grandes demais? São as emoções, que a gente se perde nas emoções, e aí a emoção ela é um impulso dentro de nós que nos impele a ações completamente sem noção, vou colocar assim. Quando eu falo sem noção, porque a gente perde o entendimento, e aí a gente toma atitudes sem entender o que elas estão fazendo, sem entender se elas podem, quais os impactos que ela vai ter sobre o todo e sobre nós mesmos. Mas é o impulso daquele desejo, daquela emoção que vem para fora e simplesmente faz. Depois a gente vai entender o que aconteceu, o que a gente fez. Então, toma muito cuidado com essas forças, para que essas forças não agem por nós, porque senão a gente faz coisas muito destrutivas em nome dessa força. Muito destrutiva. A gente faz muita bobagem em nome dessas forças. A outra, guarda-te das astúcias demasiadamente grandes para a tua compreensão. Falando, então, do campo da razão, né? Das astúcias demasiadamente grandes, está querendo dizer assim, então toma cuidado com aquilo que você não compreende. E se não compreende, tenha zelo, até ter a compreensão. Se juntar a falta de compreensão com esse impulso, a gente tem um grande desastre. Eu acho que nosso digníssimo presidente é a mais pura prova disso. Muito impulsivo, sem o menor entendimento do que está acontecendo. E aí
acontece muita coisa desastrosa. E com a gente também isso é muito comum, né? A gente tem uns impulsos, tem uns desejos, não para pensar no que está fazendo, tem coisas que não entende, pega e faz, e aí, então machuca muita gente, machuca a nós mesmos, faz coisas que a gente não queria que acontecesse, e aí vai acontecendo um monte de coisa, né? Bom, ok. Aí entra então os 5 trabalhos. Espera aí que minha... Voltou. Deixa eu pegar uma... Então tá. Aí então entra nas 5 experiências que o Hércules tem, e lembrando que a gente viu que acontece tudo pelas experiências da matéria, né? Então o Hércules tem 5 experiências com o corpo físico, que vai trazer os ensinamentos dessa união do corpo com a alma. Então, o que é necessário, então, para a gente ter essa união do corpo com a alma? A primeira coisa que Hércules encontra é Nereu. Nereu, vocês podem perceber que na narrativa ele encontra Nereu no norte. E eu falei que o norte é o lugar do espírito, é a morada do espírito. Então, quando ele encontra Nereu no norte, já está falando então que Nereu é um elemento do espírito, é um sábio do espírito. Então, Nereu é um símbolo do eu superior, é o grande sábio, é aquele que detém sabedoria. E aí, só que a sabedoria, no primeiro encontro que a gente tem com a sabedoria, ela vem muito diferente das verdades da matéria. E aí a gente tem muita dificuldade de acreditar na sabedoria. A gente acha que a sabedoria ela não é real, que o espírito não é real, que aquilo que a sabedoria do espírito está dizendo, que o eu superior está dizendo, é mentira. Porque não vai falar do ter, não vai falar de uma lógica material, não vai falar de causa e efeito, não vai falar que a doença do corpo físico é causada pela própria matéria, vai falar que é outra coisa. Então, quando a gente tem essas experiências com a sabedoria superior, a gente tem muita dificuldade de compreender, a gente tem muita dificuldade de acreditar no que a experiência diz. E os conhecimentos e saberes da matéria, eles são mais sedutores, porque eles são mais fáceis de lidar. Então, eles suprem mais os desejos que a gente tem. Eu não preciso ter, então, uma elaboração tão grande do racional, e eu posso me entregar a esse impulso do desejo. Não preciso conter, não preciso trabalhar, não preciso lidar com isso. Porque quando eu começo a lidar com os desejos inferiores, com a razão inferior, muitas vezes dói. A gente encontra coisas difíceis de lidar com nós mesmos. E às vezes a gente vai enxergando coisas que vai fazendo a nossa autoestima se perder. Muitas vezes a gente tem é, lógicas fraudulentas na cabeça, que a gente acha que se acontecer tal coisa, eu vou perder e vou sofrer, ou então eu vou ficar sem tal coisa. Então a gente vai criando toda essa fraudulência na cabeça e não entende quais são as relações e as conexões mais profundas que estão por detrás disso. Então, esse mundo inferior, ele é bem mais fácil no curto prazo. No longo prazo, ele vai causar muito dano para a gente, porque ele não vai desenvolver o espírito. A gente não vai ter a vivência do espírito. Mas no curto prazo, ele traz ansiedade, ele traz dor, ele traz sofrimento. Então ele traz uma série de dificuldades no presente, no curto prazo, que a gente tem que vencer para poder ter a regência do espírito. Então, na maioria das vezes, os primeiros encontros que a gente tem com os nereus, né, com os sábios do espírito, com a sabedoria do espírito, a gente não acredita nela. A gente nega ela. E foi isso que Hércules fez, né? No primeiro momento, ele achou que que Nereu era o charlatão. E isso é muito comum. É muito comum. Às vezes a gente encontra algumas pessoas pelo caminho que, num primeiro momento, elas vão falando umas coisas com a gente que a gente fica até puto com a pessoa, não acredita nas coisas que ela está falando, transforma ele num babaca, né? Fala que esse cara é doido, os caras não falam coisa com coisa. Então, vocês verem, então, que isso é muito comum na experiência humana.
essa negação da sabedoria do espírito, que foi o que aconteceu com Hércules. Então, o trabalho de Hércules, que eu achei isso de uma sabedoria, né, muito interessante, que vem mostrar isso. O que a gente faz, então, quando a gente tem os primeiros contatos com a sabedoria do espírito? É isso, a gente nega. A gente não concorda, é uma lógica esquizofrênica, porque é uma lógica muito diferente da lógica material, que é a lógica da alma. E a lógica da alma, ela não obedece às regras da matéria, ela não obedece às leis das matérias, às leis dos homens, ela tem uma lei própria. Só que é uma lei própria que não é ensinada para nós, que não é acessível ao sistema de educação dos homens. É um sistema de educação próprio do espírito e das leis superiores. E como choca muito com a nossa educação, vem virar e falar assim, oh, isso aí que vocês estão sabendo, essa educação que vocês têm, os conhecimentos que vocês têm, o saber que vocês têm material sobre a matéria, não serve para o desenvolvimento do espírito. Serve para ter as experiências da matéria, mas não serve para desenvolver o espírito. Então vocês têm que ter essas mesmas experiências, mas com outras lógicas, com outro entendimento. E quando a gente tem outro entendimento, as nossas práticas nessas experiências, elas vão se transformar também, elas vão mudar. É tanto que a saída que Hércules tem, depois que ele fica escravo de Busíris, que é os desejos, ele lembra, ele lembra das palavras de Nereu, que fala assim, a verdade está dentro de ti mesmo. No teu interior há um poder mais elevado, né, fazendo uma inferência aos centros superiores. Força e sabedoria. Volta-te para o teu interior e evoca a força que existe, o poder que é a herança de todos os homens que são filhos de Deus. Então, o que é esse poder que é a herança de todos os homens que são filhos de Deus, que está sempre dentro de nós, nunca está fora. Nunca está fora. É essa capacidade, é essa força da vida, se a gente utilizar essa força da vida, que é a Kundalini, a gente consegue superar os desafios de deixar a regência da matéria pela matéria e começar a se responsabilizar por fazer a alma reger a matéria, reger o corpo. Então aí a gente consegue tirar essa força para poder começar a vivenciar o mundo espiritual. E como tudo acontece no pensamento, está tudo sempre dentro de nós. Então, é essa sabedoria, é esse entendimento do caminho que está dentro de nós que vai nos tirar da ilusão da matéria e dos desejos. É isso que essas palavras de Nereu vêm trazendo. Porque, assim, as leis do espírito, elas não estão difíceis. Elas estão dentro de nós, todo mundo tem. Então, é só olhar para dentro que vai descobrir, que vai encontrar com elas. Não precisa ficar... não precisa ficar, não é buscando fora. É claro que a gente, né, o conteúdo que esse livro está trazendo para nós, o livro é externo. Mas o entendimento de como é o funcionamento do espírito, a gente vai saber dentro. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas fora para entender uma coisa ou outra, mas é para entender pontos que a gente não está conseguindo entender lá dentro. E aí esse entendimento vai fazendo ter a compreensão do funcionamento da lei do espírito, mas está dentro, não está fora, está dentro, é nosso. E como somos filhos de Deus, Deus deu essa potencialidade para todo mundo. Essa potencialidade não é exclusividade. Não tem exclusividade de acesso a ela. Todo mundo pode acessar. Bom, o segundo encontro de Hércules é Anteu. Ele encontra Anteu no sul. Então, se norte é a morada do espírito, e sul é a polaridade do norte, e a gente está falando de gêmeos, né, a polaridade entre alma e matéria, o sul, então, é o mundo da matéria. Então, quando está falando que ele vai para o sul, e no sul ele encontra Anteu, que é a serpente da miragem, da aparência, ele está falando, então, que no mundo da matéria tem a ilusão, a miragem da aparência, que é o racional inferior.
Essa miragem, ilusão da aparência, é a forma como a gente vê, enxerga o mundo, é através de imagens. Tem até o Castoriadis, ele vai falar sobre o imaginário, que vai trazer um pouco a perspectiva da psicanálise. O imaginário vai falar da forma como a gente enxerga o mundo. Então, se a Terra tem 7 milhões e meio de habitantes, são 7 milhões e meio de maneiras diferentes, bilhões, né? São 7 bilhões e meio de maneiras diferentes de enxergar o mundo. Ninguém enxerga o mundo igual a ninguém. Então, por quê? Está todo mundo dentro dessa miragem, dessa ilusão, das aparências. Tá? É a ilusão da mente. E a ilusão da mente é nos colocar em um lugar especial, é nos colocar em um mundo assim ou assado, é acreditar que o mundo é dessa maneira ou de outra maneira. Então, no final das contas, é uma construção ilusória da realidade. É apenas uma concepção e um entendimento do que é a realidade a partir do pensamento. Tá? Então, tudo acontece no pensamento. Tudo está acontecendo no pensamento. Eu nem sei se existe, no final das contas, a matéria em si mesmo, porque é tudo fruto do pensamento. E para eu poder ter um pensamento, ele tem que ser justificado. E e o que vai justificar o pensamento, o que vai permitir a justificação do pensamento, é o universo simbólico, são os símbolos. Os símbolos eles vão trazer determinados significados, a gente vai unindo diversos símbolos com diversos significados e vai colocando as interpretações e as conclusões que a gente tem do mundo e das coisas, e aí vai criando imagens em cima dessas conclusões. Então, o mundo que a gente enxerga são apenas imagens construídas por nós. Então, são miragens e ilusões. Mas que a gente tem uma fé que é a mais pura e essencial verdade da existência, mas não é. É só um fruto da ilusão do pensamento. E aí vocês podem observar que tudo no planeta a gente não enxerga o objeto em si. Quando eu mostro um lápis, eu não estou falando de eu não estou falando de o lápis enquanto um objeto nu e cru. Só a palavra lápis já é simbólica, já traz um significado. E cada um aqui vai entender o lápis à luz de toda a história da sua experiência de vida. Quando eu falo, então, um lápis com uma arara na ponta, o significado já é outro. Já é outra existência. Então, a existência ela vai passar por esse pensamento que a gente constrói sobre tudo. O mundo que a gente entende que é o mundo é uma miragem, uma ilusão do pensamento bem fundamentado, bem justificado, bem argumentado. A gente vai argumentar, vai justificar através dos símbolos que vão emitir significados, e aí estrutura uma verdade sobre o que é esse mundo. Mas a verdade ela vai ser sempre, ela precisa sempre ser reafirmada, ela precisa sempre ser justificada, essa verdade sobre o mundo e sobre as coisas. Aí, no trabalho de Anteu, Hércules, então, está fazendo um trabalho, é o trabalho de sair do racional inferior. Quando está falando que é a serpente que rasteja na terra, está falando, então, a serpente é o pensamento. É o pensamento que anda na terra, a terra é a matéria. É o pensamento da matéria. É o pensamento da lógica material. É o pensamento das regras e das leis lógicas de causa e efeito que vai explicar a matéria, que vai falar assim, o mundo só pode ser assim e não pode ser assado. E aí a gente elabora essas miragens, essas ilusões, essa concepção interpretativa do mundo, a gente interpreta o mundo, então, dentro dessas leis da matéria. Só que aí, para poder espiritualizar, para poder permitir que a alma faça a regência do corpo, eu preciso então acabar com essa lógica do mundo, com esse entendimento do mundo a partir simplesmente da matéria. E aí, o que é a metáfora? Hércules. E aí ele fala o seguinte: a serpente não tem jeito de vencer. Você pode lutar, 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 que ela não morre. Por quê? É o pensamento. O pensamento não morre nunca.
Você pode lutar com ele quanto for, você pode cortar a cabeça dele, que o pensamento brota de novo, e vem outro pensamento, e vem outro pensamento. Então, como que faz para acabar com esse pensamento? Que é esse pensamento, lembrando que é o pensamento da lógica da matéria. Então, a gente fica calculando a matéria, pensando só na matéria. Aí rompe o pensamento da matéria, vem outro pensamento da matéria. E é indestrutível, é imortal. Só que quando ele pega e levanta Anteu, aí ele vence Anteu. Por quê? Porque as lógicas dele, os pensamentos dele, quando ele levanta ao ar, está levantando ao superior, está levantando ao espírito, aos deuses, ao superior. Está significando o que então? Está elevando o pensamento para o pensamento superior. Tirou o pensamento da matéria, acabou com a lógica da matéria e elevou para uma lógica superior. É só assim que a gente interrompe, que a gente para o pensamento da matéria. A gente começa, então, a, a ter a lógica e o funcionamento a partir desse entendimento superior, a partir de uma imagem do espírito. Aí a gente consegue sair da ilusão e da miragem das aparências. Por isso a importância de Mercúrio como governante, como governante esotérico. Porque o Mercúrio, ele é essa faculdade, a educação, os conhecimentos e as ciências da sabedoria, né, do entendimento superior, da sabedoria que é aquela onisciência a respeito do conhecimento da alma, do funcionamento da alma. Então, tirar o entendimento da Terra e colocar no superior, desvincular o entendimento das coisas, da lógica da matéria, e colocar o entendimento, interpretação e concepção das coisas numa lógica superior. O autor vai colocar também que a matéria é um masculino, né? Essa imersão superior é um polo positivo, o polo masculino, o espírito. E aí, isso vai trazer a sabedoria, que a sabedoria ela é a compreensão do que é o que é. Mas o que é, para nós, porque existe o que é de fato, que é o que é da essência, que é o que é do espírito. Aí é comum para todo mundo. Aí, quando a gente entender o que é o mundo espiritual, o que é a regência do espírito, a gente não vai ter mais 7 bilhões e meio de mundos diferentes. A gente vai ter um único mundo para 7 bilhões e meio de seres. Sobre o mesmo entendimento, que é esse entendimento da sabedoria, do superior, do que é. Então, a sabedoria é a compreensão do que é. Isso é um estado de sobriedade profundo. São conhecimentos acerca do todo e do nosso papel no todo. Isso é o conhecimento espiritual. Bom, então, esse trabalho repete o trabalho com essa experiência com Anteu, repete o trabalho com um pouco o trabalho de Ares, né? E aí então ele encontra com o trabalho de Busíris, ele encontra com Busíris, que repete um pouco o trabalho de Touro. Então Busíris, o trabalho de Busíris é vencer a tentadora verdade da emoção, a miragem da realização dos desejos. As emoções, elas são tentadoras, né? Elas causam um impulso. Só que as emoções, elas fazem abrir mão da vontade essencial e da mente superior. Assume o controle do sujeito e o sujeito vive acorrentado nas emoções. É o polo negativo, é o polo feminino, é a matéria. Então, o grande perigo das emoções é que as emoções, elas causam uma devoção cega. Então, vocês podem perceber que Hércules fica preso cegamente a Busíris. Ele tem uma devoção cega a Busíris, ele se entrega completamente de corpo. E aí, como a alma está pregada no corpo, ele se entrega de corpo e alma àquele impulso.
É isso que a entrega Busiris vem falar. E é um impulso dentro de uma necessidade de autossatisfação para a realização dos desejos. Só que aí as emoções causam uma ilusão na gente porque a gente acha que é a salvação. A gente acha que a cumprir a necessidade, cumprir o desejo é que vai fazer a transcendência. Então a gente se entrega cegamente a esse impulso, a uma necessidade de realização e satisfação desse impulso, desse desejo, achando que isso vai ser a salvação. E aí, como tudo acontece na mente, como tudo acontece no pensamento, a gente vai ter que moldar o pensamento à satisfação das emoções. Então a gente vai ter que construir um mundo no pensamento que vai ser coerente com a realização das emoções, dos desejos. Então a gente precisa adaptar a verdade do mundo a essa verdade de satisfação dos desejos. É, bom, Busíris é o grande arqui-enganador, filho das águas. Então, quando está falando filho das águas, as águas são as emoções, né? Então está falando que Busíris é a vivência com as emoções que causa essa devoção cega, que a gente fica acorrentado no altar. Parente próximo de Poseidon, Poseidon é o regente das águas, então é o regente das emoções. Busíris traz ilusão através das palavras de grande sabedoria. Então, quando a gente se entrega à emoção, a gente acha que é a grande sabedoria, que é a saída, que é a transcendência. Afirma conhecer a verdade. Eu sou o mestre. A mim é dado o conhecimento da verdade e sacrifício por mim. Aceita o meu modo de vida. Só eu sei, ninguém mais. Minha verdade é correta. Qualquer outra verdade é errônea e falsa. Então, quando a gente está entregue às emoções, é como se a gente tivesse essa sensação dentro de nós. Eu me sacrifico a esse modo de vida da emoção. Eu me sacrifico à realização das emoções. Eu me sacrifico ao desejo. Como se aquele desejo eu soubesse que ele é a verdade correta e que não existe nada além daquilo. A gente fica cego. A gente só vê aquilo, a gente não vê mais nada, não compreende mais nada. E tem que seguir aquilo de uma maneira muito cega, como se mais nada existisse e aquilo fosse a salvação no final das contas. Então, as emoções criam na gente uma verdade enganosa e nos leva a acreditar que a verdade das emoções é a saída para a vida. Aí vocês podem perceber, então, que o que fez com Hércules? Hércules parou de procurar a árvore sagrada, cessou a busca pela sabedoria e começou a adorar as emoções. Então, quando a gente está nessa adoração das emoções, a gente perde a sabedoria. A gente fica numa espécie de burrice mesmo. Nosso espírito decai, porque a gente fica na adoração ao impulso. E aí a gente vai se tornando cada vez mais fraco. A Hércules foi se tornando cada vez mais fraco até ser acorrentado. Então a gente fica acorrentado nas emoções. A gente fica fraco, sem espírito, sem alma, preso no impulso, na satisfação do impulso. Sempre tentando satisfazer o impulso. Amarrado, né? Busíris, o amado mestre de Hércules, amarra em um altar. E demanda tempo para aprender a não exaltar as emoções, para aprender a não se entregar às emoções. Demora muito tempo. E aí, o que é preciso, então, para poder vencer as emoções, para poder lidar com as emoções? Aí a gente viu isso no trabalho de Touro. Touro também é regido por Vênus. E Gêmeos também tem uma regência de Vênus. Que significa o quê? A ilusão, então, da emoção, essa entrega ao impulso da emoção, só vai ter fim com amor, entendendo o que é o amor. E aí aqui está falando que um aspecto do amor é se colocar a serviço. Porque quando eu me coloco a serviço, eu começo a entender o outro. Aí eu entro
naquela grande sabedoria de amarás o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu estou servindo ao outro, eu estou amando ao outro. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para entender isso, para não levar no sentido de amor dos homens. Porque lembrando que esse sentido de amor que a gente tem está na matéria, está na concepção da matéria. Então, é o amor, a lógica criada pelos homens. É o entendimento da matéria. Está dentro de Anteu, dentro da serpente ilusória. Tá? Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso para entender direito, de fato, o que é o amor. Não é o amor dos homens. Não é esse discurso social sobre o que é o amor. Esse discurso social é um discurso da matéria. Tá? E aí está falando então que o amor une, o amor conecta. No final das contas, o amor é essa conexão. Porque quando eu estou em serviço, o amor espiritual, o amor do espírito, é conexão. Porque quando eu estou a serviço do outro, para eu de fato me colocar a serviço do outro, eu preciso me conectar com ele para entender o que ele está precisando, para entender o que ele está necessitando. Aí sim eu vou conseguir amá-lo. E eu preciso de muita devoção, de muita entrega ao outro. E isso perpassa a metáfora de Hércules quando encontra Prometeu, de abnegar o seu próprio caminho e cuidar de Prometeu. Então, isso é um ato de serviço, isso é um ato de amor. Tá? Então, aí a gente entra no, na experiência comprometeu. Então, a experiência comprometeu, ela Prometeu está acorrentado sobre a rocha, sendo comido por abutres. E Hércules perdeu um longo tempo para cuidar dele. Mas essa perda de tempo foi o sucesso da quarta etapa. Então, a quarta etapa foi o aprender a servir. A gente só serve de fato, a gente só consegue servir de fato quando a gente aprende a ter esse amor. Só que para aprender a ter esse amor, a gente precisa ter um entendimento superior e precisa estar nas emoções superiores para conseguir ter essa profunda conexão e para conseguir ter o entendimento espiritual do que está acontecendo. Então, depois que a gente consegue resolver as ilusões da matéria, as duas grandes ilusões da matéria, que é a ilusão da mente e a ilusão dos desejos, das emoções, depois que a gente consegue resolver essas duas, aí a gente consegue escutar o instinto. Então, o trabalho de Prometeu é um trabalho da iniciação do instinto de Hércules. Quando ele escuta Prometeu, então, e é isso que acontece muito com a gente. A gente escuta o instinto, só que aí a mente fala assim: não, não pode. Você tem que ganhar tempo, você tem que ter pressa, você tem que cumprir seu objetivo, você não pode parar. Aí entra a emoção e dá aquele impulso e fala assim: não, se eu cumprir meu objetivo, eu realmente vou ter a minha salvação. Aí a gente está num racional e num emocional inferior e perde o instinto, enquanto o instinto falava para ir lá e ficar. Então, depois que Hércules resolveu a emoção e a razão, ele pôde escutar o instinto. E aí ele teve sucesso na caminhada espiritual, porque ele escutou o instinto. E aí, o serviço e o servir verdadeiramente só é possível depois que a gente entende, que a gente resolve e ressignifica a razão, a emoção e o instinto. Então a gente tem o trabalho com o trabalho com Anteu como sendo o trabalho do centro racional, o trabalho com os íris como sendo o trabalho do centro emocional e o trabalho do Prometeu como sendo o trabalho com o instinto. Depois que Hércules resolve os três centros dele, depois que Hércules faz esse trabalho de cura dos três centros, aí então que Hércules consegue se entregar profundamente
para se colocar a serviço e para servir. Então, só depois que a gente é, resolve os nossos 300 é que a gente se sente profundamente tocado, de maneira que vai nos permitir colocar a serviço e servir verdadeiramente. Então, a gente precisa, então, resolver os 300. Então, para a gente se espiritualizar, a gente precisa ter essa evolução nos 300, equilibrar os 300, desenvolver os 300, que aí, com eles bem desenvolvidos, o caminho espiritual vai aparecer na nossa frente, meio sem lógica, dentro da lógica material, mas com uma lógica superior. O impulso não vai mais ser o impulso de emocional de realização dos desejos, mas vai ser um impulso de realização do todo, do que é melhor para o todo. Então, esse já é o princípio do amor. Desenvolver, então, o centro emocional é desenvolver o amor. O que é esse amor conexão? É o entendimento de que o todo é mais importante do que o individual. É essa concepção, então, essa entrega, esse impulso, o mesmo impulso que a gente tem para a realização dos nossos desejos, é ter um impulso para a realização do bem do todo. Então, a gente sai de um impulso interior para resolver o nosso umbigo e vai para um impulso externo para resolver o todo, para contemplar o todo. Isso é resolver o emocional inferior, é com amor. E aí a gente aprende a escutar essa vozinha do instinto. Quando a gente escuta essa vozinha do instinto, o emocional superior dá esse impulso de ir, de conexão, e depois o entendimento de que isso é o mundo espiritualizado e o que está sendo cumprido ali naquele lugar. Então, completo, né, desenvolvido desses 3 centros, Hércules encontra Atlas. E vocês podem ver que quando ele encontra Atlas, Atlas é o gigante que carrega os mundos, é a face do sofrimento. Ele até tem os membros envergados pela dor, os olhos cerrados em agonia. Ele não pediu auxílio, ele nem sequer viu Hércules. Hércules, num grande impulso, largou sua busca para lá, ou seja, largou as suas necessidades, a sua lógica de ter que alcançar um objetivo, escutou o instinto de pegar o mundo que estava em Atlas. Então ele simplesmente teve um impulso de ajudar Atlas. Então ele retirou a carga de Atlas, passou para suas próprias costas, e aí no livro fala assim: enrijecendo os músculos, a carga se desprendeu. Ele está livre assim como Atlas. Então Hércules não toma para si as dores de Atlas. Ele resolve. Esse é o grande ponto. A gente não pega para nós e fica com a gente, não. A gente resolve do outro. E esse é o impulso pelo todo. A gente auxilia a resolução do outro. Não fica para nós. E aí, uma coisa que é interessantíssima é que o Atlas, como agradecimento, vem e entrega a Hércules as maçãs de ouro. Então, o que tá falando nessa entrega, né, nesse contexto? É que é, é que toda essa experiência, o resultado final dessa experiência é a sabedoria. E quando a gente entra em conexão, quando a gente está conectado com o outro, né, esse amarás o próximo como a ti mesmo, então o que o Hércules fez para Atlas foi uma grande prova de amor, uma grande prova de serviço, né, de estar com o outro, recebe em troca a grande sabedoria. Então, essa conexão com o todo, esse amor ao todo, é uma troca de mútuo preenchimento, vou colocar assim. A gente ajuda o outro a resolver as suas dores, as suas questões, e ao mesmo tempo a gente tem um ganho muito grande. É um duplo ganho. É um vai e vem duplo. Então há uma dupla troca de serviço, um dar e receber. Mas não é dentro da lógica material, num outro aspecto. Então as virgens chegam com é,
as maçãs de ouro. E aí, se a gente for levar pro mundo material, aí larga as maçãs para lá e come as virgens, né? Que é, que é a lógica da matéria, né? E é interessante isso porque é, é, é o que o mundo da matéria faz isso com a gente. Faz largar as maçãs, ou seja, largar a maçã é largar a sabedoria. E entrar na lógica carnal, da carne, da forma, simbolizada pelo sexo. Então, o mundo a regência da matéria faz isso com a gente. Olha que metáforazinha legal, interessante. Faz a gente querer, então, a lógica da carne, fazer sexo com três virgens, de preferência junto, uma suruba, né? E larga para lá a sabedoria. Mas quando a gente está na lógica da alma, essa necessidade da carne, essa lógica da carne não impera mais. A gente recebe a sabedoria, que é o que mais importa. A sabedoria e o entendimento do espírito. Já para os finalmente, Gêmeos, então, traz dois seres, né? A unificação do eu superior com o eu inferior, que é a unificação, o eu superior é o espírito, né, a alma, Nereu, e o eu inferior, a matéria, Hércules, né? E aí, à medida que o gêmeo imortal cresce, que é o espírito, o gêmeo mortal tem que decrescer. Por isso que João Batista vai falar com Jesus, convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, convém que Jesus, o Espírito Santo, cresça, então convém que o Espírito cresça e eu, matéria, diminua. O que significa isso? Convém que eu entregue o meu poder pessoal, do meu eu, a minha lógica, as minhas verdades, os meus impulsos, os meus desejos, convém que eu diminua eles. E que eu diminuindo, eu dê lugar para a vida espiritual. Então, se a nossa vida ela é um copo, a gente tem uma quantidade limitada de elementos que a gente pode colocar aqui dentro. Então, quanto mais eu diminuir a matéria, mais vai sobrar espaço para preencher com o espírito. Então, vai sobrando, o espírito vai ficando, então, cada vez mais regente, cada vez maior. E aí, o que Hércules, o trabalho de Hércules vai falar, então, das características, no final das contas, dos seres que cumprem esse trabalho de gêmeos, né, que cumpre todo esse processo de desenvolvimento dos três centros. São pessoas extremamente sinceras, que a verdade é o que é, e é o que é do espírito, e não tem dois é o que é um só, é o que é e ponto final. Não tem conversa, não tem mentira, não tem enganação. É a verdade nua e crua, transparente, é o que é. Há um desejo de ser bom dentro de si, e um bom verdadeiro, não é um bonzinho para mostrar, não é um bonzinho para fazer uma imagem de bonzinho, é um bonzinho verdadeiro, é ser justo, é justiça, é ser justo. E essa justiça traz um caráter refinado, mas lembrando, o caráter refinado não é aquele que aceita tudo, que concorda com tudo. A característica de Hércules, que é um ser iniciado, é que ele é psicologicamente teimoso. Então, esse caráter refinado está falando de um entendimento da importância do todo e de que cumprir a necessidade do todo é mais importante. Então, tem um trato com tudo, tem uma educação, tem um refinamento com tudo, tem um tratamento de carinho com tudo.
São pessoas que têm consciência da pureza do motivo. E é importante isso. Consciência da pureza do motivo. O que é essa consciência da pureza do motivo? A pureza, é o que tem mais puro do motivo. O que tem mais puro do motivo? É aquilo que o espírito manda fazer. É a lógica do espírito. O motivo mais puro de todos é o desenvolvimento do espírito. É a evolução do espírito. E uma disposição para cumprir exigências. Por quê? Porque aquilo que o espírito precisa para poder evoluir tem que ser cumprido. Ponto. Tem que ser feito. Aí, para mim, é a grande sabedoria dos índios. É difícil? Segura firme. Segura firme e vai. Segura firme e faz. Essa é a grande regência. Então, o iniciado é psicologicamente teimoso porque ele sabe a pureza do motivo. Por isso que ele é teimoso. Não é que ele é teimoso por ser teimoso, é porque ele compreende a pureza, ele compreende o motivo mais puro, ele segue esse motivo mais puro. E esse motivo mais puro, muitas vezes, é uma grande exigência. Mas ele cumpre a exigência porque ele sabe, ele tem consciência que está sendo cumprido o motivo mais puro. Então ele sabe, ele segura o tranco, ele segura firme e atravessa o que tem que atravessar, porque ele sabe que está sendo cumprido aquilo que é necessário para a evolução do espírito. Então, esse trabalho de Gêmeos, vocês podem perceber que ele é um trabalho que traz um resuminho, um resumo do que pelo menos... Mãe, espera aí um pouquinho, por favor. Ele traz um resuminho do que tem que ser cumprido em termos de caminho espiritual. A, a, Depois que cumpre esse trabalho, depois que faz essa interação dos três centros, esse desenvolvimento dos três centros, aí é como se fosse uma primeira etapa do caminho espiritual. Aí a gente, a partir disso, a gente começa a ter experiências espirituais mais profundas dentro dessa perspectiva. E aí a gente começa a escutar mais o que deve ser, e aí vem trabalhos mais profundos. Mas primeiro tem que vencer esse trabalho. Então, esse trabalho, ele talvez seja um marco importante dentro do caminho dos 12 trabalhos, porque a partir dele vai ter uma intensificação do trabalho e vai seguir para um outro rumo, porque já foi resolvido a questão básica da matéria. Bom, eu acho que em termos do trabalho em si, é um pouco isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Foi muita coisa, né? Foi rápido. Falei rápido demais, mas tá bom. E aí, como que vocês estão até aqui? Como é que